Olá, eu sou a Mônica, eu falo sobre constelação familiar. E aqui então nós vamos refletir algumas observações que o Bert Hellinger fez quando ele trabalhava em grupos com as pessoas, como que elas faziam o que faziam e ainda assim se sentiam culpadas, ou elas tentavam de tudo para buscar uma certa inocência. E aí lembrando então que culpa e inocência são totalmente diferentes de bem e mal, dessa forma como nós apresentamos aqui. Então, eu venho falando aqui sobre as ordens do amor, as ordens da ajuda, e uma dessas ordens, então, é o equilíbrio entre o dar e o receber. E falei nos vídeos anteriores, quando a gente não alcança esse equilíbrio, algumas pessoas se recusam totalmente a receber, e elas fazem muito pouco, e aí elas também recebem muito pouco, e existe uma recusa total, e a gente chama isso de abstinência. Tem um vídeo, vou deixar aqui para vocês no final. Também tem uma outra forma, o prestimoso, a síndrome do prestimoso, aquele que quer cuidar, quer fazer demais, são os idealistas, os mártires, e muitos filhos também, eles querem ajudar os pais, salvar os pais. E aí então eles se perdem, eles também não se salvam, não se ajudam e muito menos os seus pais. Por quê? Porque vai contra a natureza, vai contra uma certa ordem que a gente vai observar aqui. Então falei também sobre esse equilíbrio entre o dar e receber, principalmente quando entre equivalentes, você faz um pouquinho e outro um pouquinho mais, e aqui a gente vai se ajustando nesse equilíbrio. Mas ontem eu deixei bem no final do vídeo uma provocação para vocês. Eu falei que estar feliz e abundante e o teu amigo, o teu vizinho, o teu pai, o teu irmão, o teu filho não está, você se sente muito mal. E aí olhar para a dor alheia, principalmente a dor da nossa família, é um ato então de humildade e de coragem. Como que lá em casa tá todo mundo infeliz, triste, pobre, doente, e eu estou me dando bem na vida, eu estou fazendo por mim, eu estou indo atrás daquilo que eu gosto e a vida de alguma forma deu certo para mim. Como que você sente isso? Então muitas pessoas realmente sentem muita culpa em estar bem. E aí então vem essa humildade que a gente vai falar hoje e também um pouco de coragem. Então você está pronto para essa aventura? Vamos lá. Nós temos de um modo geral uma tendência a sentir como ameaça uma sorte imerecida, entre aspas. Por que imerecida? A gente não sabe o que tem por trás desse destino, então a gente recebe isso como imerecido. E aí então surge uma ansiedade, um receio de que essa nossa felicidade vai despertar a inveja dos outros, a ira dos deuses. Isso são crenças que a gente foi recebendo. Então a gente às vezes nem conta tantas coisas boas para não despertar a inveja e a gente vai perder essa coisa boa. Então, ou até mesmo a gente não quer provocar o destino. Ah, não tem essas frases prontas que as pessoas falam, ah, se melhorar estraga, ou dá até medo de ser tão feliz, a pessoa não aguenta toda essa felicidade, ou ela não consegue mesmo receber tudo isso. E aí, toda essa abundância que ela está recebendo, ela se sente realmente bastante culpada. Então, as pessoas, elas, depois de algo muito bom, elas têm uma crença, e eu também me incluo nisso, que às vezes algo ruim vai acontecer para equilibrar, porque como que pode ser tão bom assim? Às vezes até as pessoas, né? Como que pode ser tão bom assim? São tão acostumadas com as coisas difíceis que quando as coisas começam a dar certo, então elas desconfiam já. E aí então elas não percebem que esse é o natural, que é isso que os nossos pais querem, os nossos antepassados, os nossos ancestrais. Foi para isso que eles lutaram, que eles passaram fome, que eles mudaram de continente, que eles mudaram toda a sua vida para que a próxima geração tivesse uma chance. E realmente nós recebemos muito mais do que eles receberam, eles nos deram muito mais do que eles próprios receberam. Então foi com esse intuito de que a vida desse certo para nós. E ainda assim, quando a vida começa a dar certo, a gente se sente bastante culpado. E aí a gente começa, quando atrai então as coisas mais difíceis, de uma forma bem inconsciente, porque a gente quer estar parecido com aqueles que são dos nossos. Lembra como eu falei do vínculo, que às vezes a gente faz coisas para continuar pertencendo, e uma dessas coisas é se boicotar, é não dar certo, adoecer, é empobrecer, porque a gente pensa que ficando igual àqueles que vieram antes,
estamos unidos e aí eles vão gostar, entre aspas, mais da gente. É algo, uma crença bastante infantil. Só que aí, então, quando as coisas começam a dar errado, a gente culpa Deus, a gente culpa os pais, a gente culpa a sociedade, a gente culpa o chefe, o destino, o governo, a gente culpa todo mundo e a gente não consegue, então, receber. Realmente, a gente culpa todo mundo, mas a gente não consegue perceber que isso está em nós, que nós temos essa dificuldade em receber coisas boas. E aí, então, tudo parte da forma como nós recebemos as coisas. Então, eu vou contar aqui um conto para vocês, que aí vai ilustrar um pouquinho essa forma de receber e como que a gente pode agir a partir disso, ok? Então, o Bert Hellinger conta para nós um conto. Ele fala assim que muitos amigos de infância na época da guerra, eles foram chamados para a guerra e lá eles viram muitas mortes, muitas pessoas feridas, muita tristeza e não se sabe como, por capricho do destino, desses vários amigos de infância que foram para a guerra, dois voltaram ilesos, não sofreram nada. E aí um deles, o primeiro, ele se tornou uma pessoa bastante calma, ele em paz consigo mesmo, ele reconheceu que ele havia sido salvo pelo capricho do destino, como se fosse um milagre. E então ele passa a aceitar essa vida como um presente, como um ato de graça, e ele vive todo dia como se fosse um presente, que ele se escapou e agora ele tem uma nova oportunidade. Foi assim que ele começou a levar a vida dele depois da guerra. Já o segundo, ele totalmente diferente. Ele contraiu o hábito de bebida, com outros veteranos, com outras pessoas, ele remoía o passado e ele gostava então de falar das suas façanhas, de como ele escapou à morte, de como ele enganou a morte, vamos falar assim, e todos os perigos que ele passou. E aí ele bravejava para todo mundo que ele escapou disso. E aí então dá a impressão que essa experiência foi inútil para ele, mas o que está por trás disso, ele não aguentava a morte de todos os seus colegas, seus companheiros, aqueles seus amigos de infância que foram para a guerra e não voltaram. Então ele se sentia bastante culpado e ele se escondia atrás dessas façanhas que ele contava e da bebida. Então nós vivemos num tempo de muita paz, graças a Deus. Você não foi para a guerra, mas você pode voltar para casa e olhar para o seu pai doente, para sua mãe doente, para o seu irmão que fracassou, para os seus tios. E aí como que você vai olhar para eles e olhar para você? É essa a nossa reflexão. O que eu posso fazer quando eu olho para aqueles que sofrem doentes, todos na minha família, e eu estou saudável, eu estou prosperando, eu estou indo para a vida? Então, eu posso procurar inconscientemente uma forma de adoecer, de fracassar, para ficar igual a eles. Ou por solidariedade, né, com esses meus familiares, amigos, sociedade onde eu vivo. Mas você já parou para pensar que isso de nada adianta? Eu não ajudo eles e eu também não me ajudo. E muito pelo contrário, eles vão ficar ainda preocupados comigo. Então, por isso que eu falei bem no início, olhar para a desgraça alheia, para a desgraça dos que estão próximos a nós, exige muita humildade e muita coragem. Então, olhar para isso, olhar para esse destino que a gente não controla, que eu não tenho nada o que fazer, e com bastante humildade eu vou dizer sim para isso. E através dessa postura humilde, talvez eu consiga então ter uma chance, uma força de modificar um pouquinho para aqueles que estão perto de mim. Mas primeiro, olhar com bastante coragem, bastante humildade para aqueles que sofrem e eu não sofro. E dizer sim ao destino deles, à escolha que eles fizeram. Eles tiveram chances e dificuldades, assim como nós tivemos também. E aí então, quando do meu lugar, de uma postura humilde, eu posso olhar para isso, quem sabe também posso ajudar. Então eu deixo aqui a minha reflexão, um abraço para vocês e até amanhã!